paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Abra, por favor, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos irmãos de Filipos. A irmã Célia está informando, irmã Célia Arruda, que está oferecendo culto e ações de graça por bênçãos recebidas. Glória a Deus. Bem, nós já começamos no domingo passado a falar sobre não andeis ansiosos, como nos instrui o apóstolo Paulo, e trouxemos como base, como tema, na verdade, para a ministração desses dois domingos, domingo passado e esse domingo. Parece que alguns irmãos aí que gostam de sofrer, como alguém me disse, pastor, vai ter uma final de um campeonato. Aí eu disse, meu irmão, mais motivo para tu ir para o culto, viu? E eu disse, e se você ficar em casa, tomara que o teu time perca, que eu não sei nem qual é. Né? Eu não sei nem quem perdeu, quem ganhou, que para mim não faz muita diferença. Ixi. Esse irmão não estava no culto não, irmão, do começo. Tu tá aí no celular, é guerreiro. Irmãos, eu não vou... É o povo da mídia, né? Tá sempre online. Amém. Então, tem uns irmãos aí que eu sei que torcem para alguns times aí que não estão no culto hoje. Eu vou mandar um recado para eles depois do culto. E eu vou dizer, ainda bem que perdeu, porque a culpa é sua. Brincadeira. Então, irmãos, já falamos 2 tópicos no domingo passado sobre o tema não andeis ansiosos, como diz o apóstolo Paulo. O primeiro que nós falamos foi Paulo cria em Jesus. Segundo, Paulo não murmurava, ok? Agora eu quero trazer mais alguns tópicos. Sei que nós temos só 45 minutos. Se eu gastar 10 em cada um, já está ótimo. E eu quero aqui deixar para a nossa reflexão ainda 4 tópicos acerca desse texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo, como eu disse, não vou fazer uma reintrodução, só vou recapitular para quem não estava no domingo passado. Paulo estava preso em Roma e essa carta, que poderia ser chamada a carta da murmuração ou a carta do desabafo, porque um homem de Deus, que era o apóstolo Paulo, estava preso, recluso, era uma prisão domiciliar, mas ele não tinha direito de ir e vir, estava preso. Poderia também essa carta ser chamada de a carta da ansiedade, porque ele estava esperando ser o julgamento por parte do imperador Nero, que sim, queria fazer uma média com os judeus de sua época. Ele queria fazer uma médiazinha. Então, por volta de 60 a 62 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta para falar aos irmãos de Filipe, que era muito importante. Paulo estava, como eu disse, preso, mas ele não usou de desabafo, não usou de murmuração, não usou de reclamação. Paulo estava preso de forma injusta, né? E, claro, preso pelo evangelho. Ele era um preso religioso. Diante disso, Paulo poderia ter externado emoções ruins. Paulo deveria ter dito, eu me sinto abandonado, eu me sinto injustiçado. Mas sim, essa carta de Paulo aos Filipenses é chamada de a carta da alegria, porque a palavra que mais Paulo fala é a alegria. Bem discrepante diante daquilo que ele estava vivendo. E hoje, irmãos, tudo as pessoas querem uma desculpa para murmurarem, para colocar a culpa em alguém, para dizer que está sendo perseguido, abandonado, deixado, escrachado. Sempre alguém quer arrumar um bode expiatório para colocar a culpa, porque não tem capacidade de viver o que tem vivido de uma forma, claro, com a sua fé inabalável em Cristo Jesus. Você e eu não podemos controlar o mundo à nossa volta, mas nós temos que reagir ao mundo à nossa volta como um verdadeiro cristão, para aquele que já fez a sua confissão. Paulo não podia controlar o Império Romano, foi preso e justiçado por ele. Mas Paulo, ele tem uma outra visão, e é isso que nós vamos tratar a partir de agora. E a terceira,
Está no capítulo de número 1, versículo 8. Abra a Bíblia, por favor. O irmão pode projetar, até para o pessoal que está em casa também. Observe o que diz o texto. Meu amigo irmão do Ailib, olha só o que diz o apóstolo Paulo. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todo vós tem. Entranhavam a afeição de Jesus Cristo. Bote o 9, meu filho, por favor. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Olhe para cá. É preciso saber controlar emoções. A emoção nada mais é do que um sentimento inerente ao ser humano. E as emoções, elas são universais. Todo mundo sabe o que é uma alegria, todo mundo sabe o que é uma tristeza, todo mundo sabe o que é um nojo, todo mundo sabe o que é uma raiva. Todo mundo tem isso, está lá, está em nós. Só que a gente precisa saber controlar as nossas emoções. Se Paulo não tinha como ter a companhia dos irmãos filipenses, Paulo poderia dizer: estou triste com Deus, porque o que eu queria, Ele não está me dando, sendo que eu sou um obreiro fiel. Paulo disse: eu tenho saudades de vocês. Ele tinha saudade daquela igreja porque foi uma igreja que ele fundou. Inclusive foi a primeira igreja da Europa, né, a Macedônia, onde ele recebe a visão de Deus, leia a palavra de Deus lá em Atos, que você vai ver toda essa história. Então ele foi o fundador desse trabalho, então ele conhecia todas as pessoas. Então ele mantinha um relacionamento de pastor, de pai, de amigo para com aquelas pessoas. E depois de quase 2 anos enclausurado, Paulo está entristecido, certamente. Paulo está sentindo a falta das pessoas. Paulo foi obrigado a estar em isolamento, da maioria das pessoas que ele conhecia. E diante disso, Paulo não murmura, Paulo não xinga, Paulo não reclama. Paulo controla as suas emoções. Meus irmãos, se tem um negócio que faz sentido para os nossos dias, é ter domínio próprio, um dom espiritual. Esse domínio próprio te ajuda, me ajuda a controlar as nossas emoções. Porque, irmão, como eu disse ainda há pouco, você não pode controlar as coisas que acontecem à tua volta, mas você pode controlar como você vai responder às coisas que acontecem diante dos teus olhos. Não é porque alguém te xinga no trânsito que você vai devolver o xingamento. E eu estava dando uma lida, tá? Que uns engarrafamentos da vida elevam 3 vezes mais a chance de alguém sofrer um infarto agudo do miocárdio. Então, quando o trânsito não está como eu gosto, eu tenho que me aprender a controlar. Irmãos, e pensa num exercício que é controlar-se diante do trânsito. Porque no trânsito tem doido para todo tipo, é ou não é? Ah, não, você só dirige em lugares onde só tem gente normal. Mas no trânsito, irmão, tem gente que xinga. Tem gente que passa e derruba, quebra o retrovisor alheio. Já vi tudo isso aqui, eu já vi em São Luís. O motoqueiro zangado porque o outro fechou ele atrás, passou com a moto perto, manteve o pé na direção do retrovisor, estourou o retrovisor alheio. Pá! Aí começa a confusão. Aí o outro puxa uma faca. Eu já soube de um caso de um professor nosso, né? Não vou nem dar muitos detalhes porque teve uma repercussão social. Ele bateu no carro de alguém, ele bateu, ou o cara bateu, uma coisa assim. Eles brigaram, não conseguiram se entender, o cara puxou uma pistola e matou esse homem. Então o trânsito, e não só o trânsito, a nossa vida, a nossa família, todos nós. Lá onde você trabalha, você consegue controlar tudo o que acontece? Não. Você precisa aprender. Irmãos, e para o irmão que trabalha com cliente. Eita, irmão. Deus te abençoe a tu controlar tuas emoções. Porque tem um cliente que ele acha que ele é o dono do teu negócio. Tem cliente que ele acha que ele que está pagando o aluguel se você paga o aluguel. E tem cliente de todo jeito. O problema é que a gente não pode tratar mal o cliente. Porque sem o cliente não tem o nosso negócio. Não é assim? É ou não é? É ou não é, Doquinha? É, coxinha. Irmão, tem coisas. Eu já trabalhei com cliente, irmão. Trabalhei com confecção. Coisa que eu tinha ódio. Sabe o que era? É quando chegava uma pessoa que estava na cara dela que ela não queria comprar. Estava na cara dela, ela não queria comprar. Ela queria te fazer trabalhar. Aí ela chega, faz você tirar suas roupas do saquinho transparente,
Não gostei. Não gostei. E nem asmei também, né? Aí tira. Irmão, eu trabalhei com confecção. Irmão, quando eu vi esse tipo de cliente, eu já me dava logo uma raiva, porque eu sabia que era só para a gente fazer o quê? Dobrar as roupas de novo e botar dentro do saco. Mas não tinha o que fazer, irmão. O cliente é assim mesmo. O cliente é desse jeito. Tem uns clientes que você pensa que ele não vai comprar nada. Quando pensa que não, meu irmão, ele compra tudo. Quem trabalha com cliente sabe o que eu estou dizendo. Não estou falando de julgar a aparência, irmão. Não é isso. Estou falando que tem pessoas que parecem que não têm a mínima vontade, né? Chega que está com nojo da confecção, seja lá o que for que você está vendendo, que você está trabalhando. E você tem que ser muito controlado emocionalmente. Vai trabalhar num balcão para te ver. Vai trabalhar na recepção de algum lugar para você ver. Sempre vai ter aquela que acha que ela é a dona do negócio. Sempre vai ter aquele que você é que vai ter que perguntar o que ele quer, para onde ele quer ir. Você vai ver até uma babá para poder resolver a vida dele. Mas tem outro não, que te der trabalho. Que acha que para início de conversa você não está fazendo o teu trabalho direito. Tá? Eu não estou aqui dizendo que não está e nem que está. Eu estou falando de tipo de pessoas que existem. Nós não podemos controlar as pessoas que nós vamos nos ver durante o dia. Mas como você vai responder aquilo que ela disser, aí você tem que se controlar. Paulo era um homem controlado. Observe, ele diz, eu estou com saudade de você. Você é um homem estressado? Você é uma mulher estressada? Você é emotivo? Você é sensível? Que tipo de pessoa você é diante das coisas que acontecem na tua vida? Eu não falo aqui para o irmão dizendo que eu sou o cara não, irmãos. Está bem que minha esposa aqui. Tem muita coisa que eu tenho que parar para respirar, que não é fácil. Mas eu tenho que ter domínio próprio, controle. Paulo mostra, irmãos, uma capacidade extraordinária de controlar as suas emoções. Você é um pai estressado? Você é uma mãe estressada? Seu filho, sua filha não tem culpa dos problemas que você tem no teu trabalho. Ele não tem culpa de uma meta que você não conseguiu alcançar. De uma venda que você não conseguiu fechar. E o que a gente vê às vezes são pais que descarregam nos seus filhos as suas emoções. É uma injustiça, não é, irmão? Uma criança receber uma descarga da emoção de um pai que se frustrou no trabalho. Ou de uma mãe que ouviu uma crítica totalmente destrutiva. Aprenda a controlar as tuas emoções. Eu não posso nem dar muitos detalhes de noite porque é filmado. Mas vem no EBD que eu falo um bocado de coisa. E não é filmado. Um monte de coisa interessante do nosso dia a dia, né? Até de lugares onde eu estou frequentando nos últimos dias. Coisas que a gente precisa ter domínio próprio, controle. Você está vendo uma pessoa briguenta? Tu não precisa chegar lá no mesmo nível dela. Você não é a própria briga. Deixa ela brigar para lá. Controle-se, domine-se. Sabe quem está me dando exemplo disso? O apóstolo Paulo, irmã Kaline. Paulo está me mostrando, ele estava com saudade. Mas o que ele faz com a saudade? Ele usava ela de combustível para orar pelos irmãos de Filipe. Domínio próprio. Controle de emoções. Como você está correspondendo. Emoção, no latim, significa movimento. Como você está se movendo diante daquilo que está acontecendo na tua vida, nos teus olhos. Controle suas emoções. A carta do apóstolo Paulo, para mim, diante de um turbilhão de coisas que a gente encontra, eu quero chamá-la até de a carta das emoções. Porque Paulo tem um turbilhão de emoções diferentes aqui. Todas essas emoções são explícitas. Ele está mostrando. Está aqui. Controle suas emoções. Capítulo 1, versículo 8. Eu estou com saudade dos irmãos, mas eu estou orando para que Deus aperfeiçoe a fé de vocês. Irmão, você já perdeu alguém? Você já viveu uma situação que você sente saudade de alguém? Você está vivendo talvez um vale na tua vida? Você precisa, primeiro, claro, da sabedoria de Deus. Eu estou usando a Bíblia, tá?
não estou numa palestra, eu estou num culto, pregando a palavra de Deus. Isso aqui, tudo que eu estou dizendo está na Bíblia, não estou inventando nada. Abra o texto, veja com os teus próprios olhos. Deus está com você, diante do que você tem vivido. Você foi abandonado. Em virtude disso, não vire uma pessoa barraqueira, briguento, espancador, ou vice-versa. Controle suas emoções. Teu filho o estressa. Eu sei, irmão, tem hora que filho vai estressar o pai. Normal. E olha só que às vezes é porque o pai ou a mãe já está muito estressado de outras coisas. Aí o filho faz alguma coisa, termina de derramar o copo do estresse, né? Mas nós temos que saber nos dominar, nos controlar. Não importa a situação que você vive hoje, você precisa ter domínio próprio, controle das suas emoções. Por quê, pastor? Para que o descontrole emocional não te faça pecar. Porque o descontrole emocional pode nos fazer pecar. Não ter domínio próprio pode nos fazer pecar. Paulo tinha saudade, mas a saudade para ele virou combustível para orar pelos irmãos. Pergunte a esse crente que Deus colocou aí do teu lado nesse culto: como estão as tuas emoções? Como estão as tuas emoções? Você está descompensado, descompensada? Se estiver, Deus vai te dar força para você se equilibrar. Porque eu falei hoje de manhã na escola bíblica, o crente ele tem que ser alguém equilibrado. Essa história dessa imagem que crente é lutador, ativista, brigador, postador. Espera aí, crente ele tem que ser como Cristo. Ele tem que ter uma vida equilibrada. Tem direito de se vir, sem nenhuma dúvida, tá, irmão? Estou falando de uma forma geral. É o remédio, minha filha, pode ligar aí. É o remédio. Controle é para controlar a emoção? Pode. Vocês não botam o despertador também não, para lembrar o remédio? Vamos para o segundo tópico, por favor. Abra capítulo 1, versículo 12. Vamos pular mais alguns. Observe o que diz o apóstolo Paulo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O quarto ponto que eu quero trazer para nós é ter um novo sentido a experiências negativas. Eu sei que alguém usa o termo, e está certo, né, de ressignificar. Eu acredito que esteja certo. Mas eu olho para o apóstolo Paulo, isso aqui é espiritual, tá? Isso aqui não é psicologia, não é psicanálise, não é psiquiatria, é Bíblia. Paulo pega uma situação que ele está vivendo, que é uma das piores da história dele, porque ele já tinha apanhado diversas vezes por conta de sua fé. Agora ele está preso na expectativa de ser julgado e condenado à morte. Paulo poderia dizer como outro: irmãos, pelo amor de Deus, orem por mim. Meus irmãos, eu estou para morrer aqui onde eu estou. Me socorro. Se ele dissesse isso, não estava errado não. Porque ele estaria externando uma emoção dele. Mas olha o que é que ele diz, meus irmãos. O que me aconteceu? Eu acho que os irmãos de Filipos, quando leram essa carta, meu Deus, que homem crente. Que se fosse outro ia dizer, pelo amor de Deus, mande aqui para cá dinheiro, mande aqui alguma coisa. Eu estou morrendo, eu preciso dos... Não, meus irmãos, as coisas que me aconteceram, observe, olha o que ele diz. As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Por isso que eu estou falando para o irmão que isso aqui não tem a ver com ciência, isso aqui tem a ver com Bíblia. Porque é a fé do apóstolo Paulo que faz ele dar um novo significado para acontecimentos ruins que ele estava vivendo. Quem tem uma fé em Jesus, irmãos, vai passar por toda dificuldade. Mas tem motivos, tem caminhos, tem textos, tem direcionamento de Deus para agir
de uma outra forma. Não é para gerar uma briga interna dentro de você. É o meu eu ou é o meu espiritual? É o meu eu ou o meu espiritual? Se você fez uma adesão para Cristo, quem governa a tua vida tem que ser o teu eu espiritual, e não o teu eu carnal. Porque aqueles que estão em Cristo, já diz a Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos irmãos romanos, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas além da minha vida espiritual, eu vivo situações na minha vida física que podem abalar minha estrutura emocional, que podem mexer comigo. Receber um diagnóstico de um médico, esse diagnóstico pode ser um diagnóstico ruim, é fácil? Não é. Ah não, eu sou um homem de fé, ô glória, pode mandar doutor, não tem problema. Conversa, rapaz. Na hora que tiver só tu e o teu quarto, tu desaba. Não adianta ficar pagando de fé inabalável. Não. Mas o Senhor Deus está conosco nas nossas guerras. Paulo disse, o que me aconteceu vem para o melhor proveito do Evangelho. Por quê? Porque ele vivia para o Evangelho. Ele vivia para a sua fé. Por isso que ele podia dizer, irmão, o que me aconteceu foi para um melhor proveito do Evangelho. Você e eu precisamos ter olhos espirituais de fé para entender que todas as coisas cooperam, ou como diz, como texto mais próximo do original, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Está em Romanos. Deus faz. Você tem noção do que eu estou dizendo para você? Que não importa o que você está vivendo hoje, Deus faz com que você está vivendo de ruim hoje, coopere para o teu bem amanhã. Mas você tem que viver o hoje para poder ver o amanhã. Deus faz. Ah, pastor, isso é impossível. Não. Aqui está na Bíblia. Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas contribuem. É uma outra forma de interpretar a palavra cooperem. Contribuir. Deus faz. Por que Deus faz? Porque Ele é justo. Tem coisas que alguém vai fazer contigo que vai ser uma injustiça. E quem vai controlar isso? E quem vai compensar isso? E quem vai organizar isso? Deus. Se você tem uma fé nele, é Deus. Eu já vi esposa abandonada testemunhando que Deus fez justiça. Eu já vi filho abandonado testemunhando que Deus fez justiça. E eu pergunto, é ou não é Deus? É Deus. Deus faz com que as coisas contribuem. Paulo olha para o que ele está vivendo e entende. Eu estou preso, estou. Mas vem cá. Tem um lado bom nisso? Tem. E qual é? Ele pregou a palavra para todos os soldados da guarda pretoriana, que era a guarda de elite do Império Romano. Paulo ministrou para eles. Outra coisa que Paulo fez, graças a Deus que ele estava preso. Por quê? Porque ele escreveu essa carta. Se ele não estivesse preso, ele não iria escrever essa carta. Essa carta não chegaria em nossas mãos. Então, se você tem fé, o que você vive hoje de dificuldade, de problema, que você olha e não encontra uma solução, Deus tem poder para fazer com que isso coopere para a tua vida espiritual, para a tua vida sentimental, para as tuas emoções. Você pode estar vivendo perseguição de alguém. Deus vai fazer com que isso coopere para ti de alguma forma. Não me pergunte a forma, eu não sou Deus e Ele não me disse nada. A única coisa que a Bíblia diz, e eu creio nela, é: Ele faz com que todas as coisas cooperem, e é nele que eu coloco o meu coração, é nele que eu deposito a minha fé. Não está, Senhor, do jeito que eu gostaria que estivesse. Tudo bem, nem sempre está como a gente quer que esteja. Mas há momentos na nossa vida que nós fazemos projetos, que nós nos preparamos, e não acontece como nós pensamos. Ou há momentos que a gente projeta, está tudo como a gente pensou, e de repente vem como uma avalanche, uma situação de problemas, que nós não conseguiremos controlar.
Mas, meu irmão, ou você se entrega para o problema, ou você faz como o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você se entrega para o que você está vivendo, ou você faz como o apóstolo Paulo: pai, não se preocupa, porque o que está acontecendo na minha vida hoje é para o maior proveito da minha vida espiritual. Mãe, não fique triste, porque o que nós estamos passando hoje aqui é para um bom proveito da nossa vida espiritual. É você olhar para sua esposa e dizer: meu amor, te acalma, porque Deus tem um plano perfeito para nós. É você olhar para o seu marido e dizer: meu filho, tenha um pouco mais de paciência, porque as coisas no tempo certo vão acontecer, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, e quando Ele não fala, mesmo assim Ele faz. É preciso depositar uma fé em Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Você pode repetir comigo, por favor? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Satanás pode querer te destruir. Repita comigo, por favor: todas as coisas cooperam para o meu bem. Alguém pode ter inveja de você e quer que o teu casamento se destrua, quer que a tua família não exista mais, mas você pode repetir comigo: todas as coisas cooperam para o meu bem. O que você está vivendo hoje, irmão, não é para te matar e nem te destruir, está cooperando para o teu bem. Agora você pode não enxergar, mas olhe pela fé, como disse o apóstolo Paulo: o que me aconteceu contribuiu para o evangelho, e o que está acontecendo na minha vida individual está cooperando para a minha edificação espiritual. Edificação espiritual. O crente, irmão, vai ter que passar por luta, tá? Jesus disse: no mundo vocês terão vida mansa. Não foi isso? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Só de falar essa palavra eu me arrepio do pé à cabeça. Porque a aflição, irmão, é uma angústia. Aflição é problemas que parece que tem começo e não tem fim. Aflição é dificuldade, às vezes em todas as áreas da vida. Mas e aí? Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci. Aí alguém pode chegar e dizer assim: mas foi quem venceu foi o Senhor. Ele está querendo dizer: eu venci, e se eu venci, você vai vencer comigo também. Você está desempregado, minha irmã, meu irmão, está cooperando para o teu bem. Aproveite o tempo livre para você se aproximar mais de Deus, para estar mais perto da tua família. Você fechou, melhor, alguém fechou uma porta para você? Alguém te prometeu que uma porta ia se abrir, pediu teu currículo, fez aquela lambança, chegou lá na hora, não aconteceu? Todas as coisas cooperam para o teu bem. Deus está vendo. No momento certo as coisas acontecem. Tua vida está nas mãos de quem? Do homem ou de Deus? Tua vida está na mão do teu chefe ou na mão do Senhor? Tua vida está na mão dos teus pais ou na mão do teu cônjuge? Se tua vida está nas mãos de Deus, a única coisa que você precisa fazer é esperar que as coisas se encaixem no tempo. Enquanto essas coisas não se encaixam no tempo, eu continuo com uma fé em Cristo Jesus, dizendo: todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos seguir para o capítulo de número 4, por favor. Versículo de número 10, depois 18, depois 19, 4, 10. Nós estamos falando desse homem que já está vivendo tudo que os meus irmãos já sabem. Mas vamos lá. O que é que esse homem poderia dizer? Como estaria o coração dele? Eu trago para cá como o nosso quinto ponto: mantenha um coração grato. Não andeis ansiosos, mantenham um coração grato. O que diz o capítulo 4, versículo 10? Ora, muito me regozijo no Senhor. Regozijo, alegria dobrada, ação de alegria. Não é que veio meramente um sentimento. Ele produz em si mesmo uma ação de alegria. Eu regozijo, eu me inclino a me alegrar, me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas não tinham tido oportunidade. Irmãos, Paulo foi o fundador desse trabalho, e ele seguiu como missionário. A igreja que se iniciou em Filipos, apesar de ser pequena,
já era uma igreja que tinha alguma condição financeira. E esses irmãos abençoavam o ministério do apóstolo Paulo. Tudo indica que depois que ele foi embora, que se manifestaram alguns falsos mestres e falsos doutores, que não eram pastores, eram lobos, devoradores, que estavam apenas arrancando o dinheiro das pessoas. E começaram a inserir heresias, doutrinas vãs, dizendo que os homens deveriam se circuncidar, igualzinho à lei de Moisés, como estudamos aqui na quarta-feira, quem veio aqui vai lembrar. Certamente os irmãos não mantiveram mais a ajuda para as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma profissão, depois, obviamente, que ele se dá como um missionário, depois que ele sai para fazer a obra. Paulo era um fazedor de tendas, se você não sabe. Paulo fabricava, Paulo montava, Paulo estendia tendas. Até uma obra muito interessante, não sei se alguém conhece, chama Fazedores de Tenda. Eu tenho uma excelente obra. Fala muito sobre essa vida que o Paulo tinha, tanto ministerial como de sustento. Paulo também sustentava o seu próprio ministério. E ele mesmo diz, para que ele fazia isso? Ele dizia, ele tem direito, poderia ser abençoado pela igreja, mas para dar exemplo e mostrar que o interesse dele não tem a ver com o dinheiro que alguém pode dar, ele diz, eu vou trabalhar para o meu próprio sustento. Eita, irmão, nós estamos precisando de pastores em nossos dias que tenham a mesma visão do apóstolo Paulo, que sejam fazedores de tendas. Homens que o interesse seja verdadeiro na obra, e não em dinheiro, e não em fama, e não em seguidor, e não curtida, e compartilhamentos. Eu olho para o apóstolo Paulo, irmãos, e eu vejo a seriedade com que esse homem tratava e fazia a obra. Ele não tinha interesse de arrancar um só centavo de alguém. A única coisa que Paulo queria, cumprir o seu chamado e cumprir o seu ministério. Mas os irmãos enviaram uma bênção financeira para o apóstolo Paulo. Com essa bênção ele até pagou o aluguel da casa que ele estava preso. Por isso que ele disse, meus irmãos, eu me regozijo. Obrigado, irmãos. Ele poderia dizer, irmãos, eu não estou bem, estou preso mesmo, mas valeu aí, viu? Ou passar por cima. Paulo diz, eu me regozijo, glória a Deus, pela bênção que os irmãos mandaram. Está aqui, eu regozijo. Paulo estava mantendo um coração grato. Irmão, tem gente, irmão, que Deus já fez tanto por essas pessoas, mas eles não mantêm um coração grato. O coração é ingrato. Meu Deus, tem misericórdia. Muitas das vezes come do que sente vontade, mas não agradece a Deus pela oportunidade do pão que Deus coloca em sua mesa. Veste muitas vezes do que tem vontade, mas nunca saiu de uma loja com as mãos cheias de sacola dizendo, ô Senhor, obrigado. Paulo estava dizendo, irmãos, muito obrigado, meu coração está grato. Aquela oferta que a igreja mandou era um símbolo do cuidado de Deus na vida dele. E ele estende a sua mão para agradecer. Irmãos, eu me regozijo. Veio como um socorro. Muito obrigado. Eu não sei de que forma você está vivendo sua vida financeira. Mas eu quero dizer para você, mantenha o coração grato. Eu poderia aqui pelo precedente falar sobre dízimos e ofertas, mas não vou falar. Mas mantenha o seu coração grato. Deus tem feito tanto por nós. Deus tem nos abençoado. O que você tem feito? Como está o teu coração diante disso? Como é que você reage às bênçãos que Deus tem te entregue? Como? Como é que está o teu coração diante do que tu está vivendo? As bênçãos de Deus na tua vida. Como? Como você está se comportando? Irmão, coisa triste é ver uma pessoa de um coração ingrato. É ruim. Você olha e você está vendo que Deus está fazendo muita coisa por ela. Muita. Mas parece, que ela não tem noção do que o que está acontecendo é algo divino. É algo da parte de Deus. Ah, pastor, isso aqui é porque eu passei no concurso. Claro, graças a Deus. Ah, pastor, isso aqui é porque eu trabalho muito. Graças a Deus.
Mas a Bíblia diz, irmão, que ninguém faz nada debaixo desse sol se Deus não for com ele. Se Deus não for com você, você pode estudar o que você quiser. Se você morrer antes da prova. Se Deus não for com você, você pode trabalhar o que for. Mas se Ele não estiver lá no teu negócio, se Ele não te abençoar nas tuas metas, no teu escritório, se não chegar problema para você resolver, não reclame. Tenha um coração grato. Senhor, eu te dou graças pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado na minha família. Eu quero que você saia daqui preocupado se você está agradecendo. Estou falando de você dar nada para ninguém, muito menos para a igreja. Estou falando do teu coração, como é que tu vai sair desse culto diante de Deus. Saia com vergonha. Se você não lembra a última vez que você orou antes de você se alimentar, saia daqui com vergonha. Saia de cabeça baixa pelas vezes que você se alimenta e muito menos lembra de que alguém não tem o mesmo pão que você está comendo naquele momento. Como é que está o teu coração, hein, irmão? Você pode falar com a pessoa do seu lado e perguntar para ela: você está mantendo um coração grato? Os irmãos estão até assim, graças a Deus, é porque a palavra está tendo efeito. Eu gosto de ter assim, Jeová. Meu negócio é pregar a palavra, os efeitos não é comigo, é com o Espírito Santo de Deus. E eu disse, eu quero até que você saia triste daqui, dizendo, Senhor, na hora que você for jantar, você não vai botar logo uma colher de arroz na sua boca. E nem de salada. É salada, né, minha filha? É salada, é mesmo. Farinha, né, na salada que a gente... Ei, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, na hora que tu sair daqui da igreja, tu vai pegar um Uber, agradeça ao Senhor. Você vai poder entrar num carro que tem ar-condicionado, agradeça a Deus. Não tem, agradeça do mesmo jeito, porque tem gente que quer um carro sem ar-condicionado. Eita glória. Pois eu vou orar para Jesus mandar a bicicleta aqui para esse trabalho. Irmão, agradece pelo amor de Deus. Paulo está dizendo, eu me regozijo. Bora para o 18, bora logo para o 18. Eu tenho que fechar aqui que o relógio não gosta do pastor. Olha o coração desse homem. Mas tudo tenho recebido. Olha que ei, Paulo não era orgulhoso não, tá? Porque tem gente que está precisando e não quer receber. Vou falar, Jeová. Tem gente que é assim. Não estou falando, irmãos, de quem não tem, mas alguém vai ajudar, abençoar e recebe. Eu estou falando de quem está precisando, não tem uma alternativa. E às vezes mantém o coração endurecido, orgulhoso. Aqui, apóstolo Paulo diz, tudo tenho recebido, tudo, e tenho em abundância. Eita glória, olha aqui o que ele estava dizendo. Estou suprido. Oh, irmão, tem gente que tem a boca miserável. Depois que recebi, eu disse para vocês ler a Bíblia na semana passada para saber quem era, não era? Vocês não leram não, né? Olha aí, Jeová, tá vendo, pai? Olha isso, Senhor, ninguém levantou a mão, ninguém, não acredito, terra. Depois que recebi de Epafrodito, as irmãs que ainda não têm filhos, Deus está me dizendo, é esse que é o nome do rapaz. O que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Isso é muito lindo. Está vendo que Paulo não está olhando para a quantidade? Está vendo? O que o coração do apóstolo Paulo está na gratidão, Paulo está olhando para a qualidade. Os irmãos abençoaram o que eles puderam, e ele disse, irmão, o que vocês mandaram, eu tenho em abundância, tá bom demais. Coração grato. Coração grato. Eu acho que Paulo, esse período que ele estava preso, sem conseguir trabalhar, não estava se alimentando bem. Naquela época não tinha INSS, tá, irmão? Paulo não estava vivendo um bom momento da sua saúde, porque quem não se alimenta bem não vai ter uma boa saúde. A imunidade do apóstolo Paulo certamente estava lá embaixo. E sim, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem que tinha uma saúde frágil. A Bíblia nos mostra isso. E Paulo já estava até quase cego, com 60 anos de idade.
porque ele nem conseguia mais nem ler e nem escrever como dantes. Ele já estava com 30 anos de exercício ministerial ininterrupto, 60 anos de idade, preso. Então o apóstolo Paulo não estava num bom momento de saúde. Mas ele manteve o coração grato e disse: irmãos, o que vocês mandaram para mim abençoa a minha vida. Paulo podia ser um orgulhoso. Obrigado, Deus cuida de mim. Tu me deu foi porque o Pai que me cuida. Não, irmãos, obrigado. Manteve o coração grato. O que os irmãos mandaram. Ao 19. Mas Deus, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eita glória! Em Cristo Jesus. Eu não sei o que é que Paulo ia viver naquele período, mas Deus enviou para ele socorro em meio a prisões. Prisão. E do mesmo jeito, eu digo a você, você serve o mesmo Deus do apóstolo Paulo. Você serve, é o mesmo Deus que o seu. Pois também aguarde. Se você já fez o que você tinha que fazer, agora você só pode esperar. Esperar o tempo de Deus para o socorro bater na tua porta. Irmão, eu imagino, eita Deus, Epafrodito chegando na porta do apóstolo Paulo e batendo na porta. Apóstolo Paulo. E o coração de Paulo disparando de alegria por reconhecer a voz de um companheiro fiel e amigo. E todo o sentimento de abandono, de isolamento social que ele estava vivendo, dos seus amigos, caindo, desmoronando. Porque um homem chamado Epafrodito recriou o coração do apóstolo Paulo. E ele fala aqui, recriou, trouxe alegria para ele no momento em que ele mais precisava. E se não bastasse, ele trazia uma bênção financeira para abençoar e para ajudar as necessidades. Não era para enriquecer o apóstolo Paulo, era para abençoar as necessidades básicas que ele tinha. Paulo agradeceu e disse: meu Deus vai suprir. Irmãos, tudo que você faz para abençoar a obra do Senhor não fica aqui na terra, não, irmãos. Sobe a Deus como um aroma suave, sacrifício divino para Deus. Isso quando você entende que é desse jeito. A bênção de Deus ninguém compra, salvação dinheiro não compra, comunhão com Deus dinheiro não compra. Mas eu posso sim servir a Deus com aquilo que Ele tem me abençoado, com aquilo que Ele tem trazido ao meu celeiro. Não é só para mim. Quando você faz por quem precisa, quando você estende a mão ao necessitado, isto sobe a Deus como um aroma suave. E Paulo estava dizendo: irmãos, veio como um sacrifício vivo, mas o meu Deus vai suprir as necessidades de vocês em glória. Eu fico triste porque esse texto é usado por muitos da teologia da prosperidade como se fosse um texto para arrancar dinheiro de pessoas. E esse texto não fala de arrancar nada. Nada. Esse texto não tem nada a ver com campanhas financeiras para encher celeiros. Não tem a ver com isso. Isso veio com uma providência básica. Manutenção de vida básica. E Paulo reconhece e agradece. Vou para o último tópico. Abra, por favor, Atos, capítulo 28, versículo de número 30. Não andeis ansiosos, é o 6º ponto. O último foi: mantenha o coração grato, e agora cumpra seu chamado. Olha o que registra o evangelista Lucas. Antes de ler o texto, eu estava lembrando. Eu vou falar porque já até passou mesmo, né? Íamos começar a festa da congregação e nós já tínhamos abençoado o dono deste ponto, que é um abençoador da igreja.
Na época da pandemia, o dono deste ponto, os proprietários, abriram mão do aluguel. Abriram mão. Se não é Deus, é o quê, irmão? O diabo não faz isso não, irmão. Abriu mão, irmão. Sabe por que abriu mão? Abriu mão, abriu mão, abriu mão. E eu louvei ao Deus dos céus, agradeci bem oradamente pela ação. Logo na pandemia, que ele também tinha as necessidades dele. E ele abençoou, abriu mão para a glória de Deus. Mas eu espero a Deus que eu não continue abençoando ele muito tempo, não. Eu quero sair do aluguel, né, irmão? Em nome de Jesus. Mas como eu dizia, a nossa festa da igreja ia começar. E nós tínhamos efetuado o pagamento do aluguel e estávamos sem recursos. E eu disse assim a Deus, Deus, como é que eu vou abençoar o pregador, a pregadora, tia das crianças, o pregador da sexta, do sábado, do domingo pela manhã? Como é que a pessoa vem, sai da sua casa, sai do meio da sua família, gasta o seu combustível, vem no seu carro, vem aqui para a igreja, eu não vou fazer nada para essas pessoas. Eu só fiz essa oração a Deus. Passou, acho que um dia, 24 horas, uma irmã disse, pastor, eu gostaria de fazer uma doação para abençoar. E eu nem lembrei da oração, não vou mentir. Repassei os dados para a pessoa e disse qual era o trâmite da igreja, né, essa coisa toda. É uma irmã, inclusive. E a irmã, quando chegou a mensagem, irmãos, para a glória de Deus, eu pude abençoar os pastores, a tia Silvinha, o trabalho, dava até para levar para jantar. Eu só não levei porque a gente tinha outras contas para pagar. E eu disse, Deus, como o Senhor é misericordioso. Deus viu que o meu interesse não era de... Eu não tem nem como enricar ninguém, né? Mas eu só queria fazer o básico para abençoar quem se predispôs a vir aqui ministrar a palavra de Deus para nós. Irmãos, Deus cuida da sua obra. Deus cuida das nossas vidas. Olha só, versículo 30 do capítulo 28. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, que alugara, e recebia todos quanto vinham visitá-lo. 31. A igreja pode ler? 1, 2, 3. Pregando. Se você não glorificou a Deus, você perdeu uma grande oportunidade. 2 anos preso, enviou uma carta. A carta poderia ser fictícia, mentirosa. Mas não, uma outra pessoa, um evangelista, testemunha sobre a vida dele e registra para nós. Olha só, 2 anos inteiros, o apóstolo Paulo poderia dizer, não vem me visitar não, que eu não quero ver ninguém. Olha, ele diz, versículo 31, pregando o reino de Deus. Paulo cumpriu o seu chamado, apesar dos turbilhões de sentimentos que ele estava enfrentando. Apesar das dificuldades, problemas de saúde, apesar das grandes dificuldades que ele estava vivendo em seus dias, Paulo cumpriu o seu ministério, pregou o evangelho de Deus. Eu não sei como você está, mas eu sei o que você tem que fazer. Fale de Jesus para alguém. Eu não sei como estão as tuas emoções, mas eu sei que o Deus que te trouxe aqui sabe o que eu tinha essa palavra para trazer à igreja que Ele mesmo nos deu. Para dizer para você que é preciso continuar cumprindo o teu chamado. Continue sendo uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, um bom filho. Continue sendo um bom servo de Deus. Cumpra o seu chamado na terra. Cumpra aquilo que você sabe que precisa cumprir. Deus não te trouxe para cá como um erro genético. Deus te trouxe para cá porque você tem um propósito a servi-lo. Cumpra o seu chamado. Cumpra o propósito de Deus. Quão lindo será no final da nossa vida outros poderem testemunhar que apesar das lutas, dificuldades, provações, você cumpriu o teu chamado. Você continuou servindo a Cristo. Você continuou fazendo a obra. Não importando a situação que você está vivendo hoje. Você está saudável? Cumpra o teu chamado. Você está enfermo? Cumpra o teu chamado. Você está vivendo problemas financeiros ruins?
dificílimos. Cumpra teu chamado. Você está bem financeiramente. Outro motivo para você cumprir o teu chamado, que você não vai ficar precisando trabalhar para morrer. Não interessa o que você está vivendo hoje. Deus quer que você cumpra o seu chamado nessa terra. O Deus dos céus nos fará prosperar. O Deus dos céus cuida de nós. O Deus dos céus nos cerca de cuidado. É só abrir os olhos que você vai ver. Deus continua cuidando de nós, mas Ele não nos cuida apenas por cuidar. Ele quer que nós continuamos fazendo a sua vontade. Fique de pé, por favor. Antes de orar, eu pergunto se alguém deseja fazer uma aliança com esse mesmo Deus do apóstolo Paulo. Se alguém deseja renovar a sua aliança com o mesmo Deus do apóstolo Paulo. E enfrentar o que tiver que enfrentar, mas sabendo que Deus cuida. Alguém que deseja nesse momento fazer uma aliança com Deus? Alguém que deseja nesse momento entregar a sua vida a Jesus? Eu não me lembro se tinha alguma pessoa amiga, visitante, mas eu não vou deixar de estender esse convite para você que deseja servir a Deus. Não é crer, porque crer você certamente já crê, por isso que você está numa igreja hoje. Mas é muito mais do que crer, é servir. Servir é diferente de crer. Se você desejar, nós vamos ter a honra de orar por você aqui essa noite. Há alguém? Se não há, nós vamos orar da mesma forma, agradecendo a Deus por esse trabalho.